A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o seu programa Falando de Bíblia. E hoje o programa Falando de Bíblia vai abordar algo muito interessante. Eu já trouxe um vídeo falando a respeito do fajuto arrebatamento de Enoque e de Moisés. E hoje eu vou trazer o fajuto arrebatamento de Elias. Para vocês terem uma ideia. Como o de Elias é mais longo, eu deixei para trazer não é o de Elias só em um vídeo. Muito bem. Nós estamos na segunda carta aos reis, no capítulo 2, a partir do versículo 11, onde vai falar no arrebatamento de Elias. Não é? Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora, você que encontrou o nosso canal agora, você que já está há mais tempo aqui, Deus lhes pague, Deus abençoe. Espero o seu joia, espero você compartilhar com mais pessoas. Porque que a igreja diz que só há duas pessoas no céu de corpo e alma, a Virgem Maria e Cristo. Porque nós mostramos na Bíblia que aqueles supostos arrebatamentos ao céu não foi para o céu glória. Quando diz arrebatamento ao céu, é o céu que os olhos enxergam, as nuvens, é o céu firmamento. Ninguém conhecia o céu glória naquela época a não ser Deus e os seus anjos. Somente. O texto vai aparecer na tela. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, vamos começar do versículo 11. Coloca na tela, diretor. Continuando o seu caminho, entretidos, a conversar, eis que de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Volta para mim, diretor. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Eu vou mostrar para você a prova aqui nesse versículo e no versículo que segue, que Elias podia falar desse céu. A prova que não era o céu e a eternidade, como muitos interpretam que ele subiu ao céu no carro de fogo como fosse o céu glória. Não é o céu glória. É só ler a Bíblia prestando atenção nos versículos. Meditando com cuidado, com inteligência os versículos, que vai perceber que não é o céu glória, da qual está a Virgem Maria de corpo e alma e o Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. E mais ninguém, nem Deus, nem Deus Pai, nem o Espírito Santo são Espírito. Não são encarnados, ou seja, não tem carne como Jesus e a Virgem Maria. Entende? Então, eles não foram para o céu glória. Enoque foi arrebatado ao paraíso, Enoque foi arrebatado. Tem até Bíblia que já tiraram o termo paraíso e colocaram o único paraíso que tinha naquela época que estava sendo guardado era o terrestre. Não sabemos. Alguns chegam a dizer que o arrebatamento de Enoque foi para o paraíso terrestre, onde vivia Adão e Eva, que estava sendo guardado por anjos. Veja, para ele não conhecer a corrupção, como conheceu Adão e Eva. Entende? Era aquele paraíso terrestre lá. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui para falar de Elias. Veja só, a Bíblia é clara, diz no versículo 11, que ele foi levado ao céu no turbilhão de fogo. Mas espera aí, como é que ele foi levado ao céu no turbilhão de fogo se o versículo seguinte diz que ele vai falar ainda? E o escritor escreveu. Como que ele está lá no céu? Como nós vamos ouvir quem está conversando no céu, glória? Não é, cara. Então é o céu firmamente, o céu aqui que nós olhamos e vemos. Os ares, o versículo 12, presta atenção. Vendo isso, Eliseu exclamou, meu pai, carro e cavalaria de fogo. Então ouviu, e não ouviu mais, tornando então as suas vestes, rasgou em duas partes e apanhou o manto de Elias, que deixando assim cair. Que Elias deixara cair, voltando até o Jordão para a beira do rio. Elias subiu ao céu num turbilhão de fogo. Confundi Elias com Eliseu. Não. Os versículos que vai provar não são esses a seguir. Veja, versículos a seguir. Vamos continuar lendo. Vamos ler o versículo 14. Vamos lá.
Põe na tela, diretor. Tomando o manto que Elias deixara cair, bateu com ele, outra vez, né? Nas águas, dizendo: onde está o Deus, o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se umas das outras. Vamos para o versículo 16. E disseram... vamos continuar no verso 15 mesmo, vai. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Ponto. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Volta aqui para mim. Olha, protestantes. Os 50 profetas se prostraram diante de Eliseu. Se prostrar e se ajoelhar na idolatria, não. Eliseu não, se Eliseu fosse protestante, dizia: levanta que isso é idolatria. Não. A Bíblia é clara. Prostraram-se diante de Eliseu. Certo? De um modo mostrando uma reverência, um respeito pelo homem de Deus. Entende? Agora, se eles já viram assim de cara, se já faziam assim de cara, com Eliseu, que nem ainda tinha realizado prodígio, só bateu com o manto de Elias na água e elas se abriram. Imagina o que Elias fez. Fogo do céu descer, parar de chover e depois orar e chover, disse: esse homem é um Deus. Aqui eles faziam, se prostraram, não para adorar, mas em reverência, reverenciando o sucessor de Elias. Mas veja os versículos que vêm a seguir, olha só. Versículo 16. Disseram: sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes que poderiam ir à busca do teu amo. Talvez o tenha arrebatado o Espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não os mandeis, isso é o que responde Eliseu. Volta para mim, diretor. Aqui está o versículo que eu falei que viria a seguir, que mostra que é claro que ele não foi ao céu glória, arrebatado ao céu glória. Deus precisava fazer algo para não deixar aquele povo cair no erro. Eles já queriam transformar Elias num Deus. Então, quando você está com a mentalidade de dizer: não, já não é mais Maria, a mãe de Jesus, e de transformar, seja a Virgem Maria, seja o seu pai, seja a sua empresa, sua casa, sua vaca, seu cavalo, mudando a identidade dele para Deus, é idolatria. Isso é idolatria. Jamais algum católico diz que a Virgem Maria é deusa, como afirma as heresias atuais, que são idólatras. Porque é eles que proclamam a Virgem Maria deusa, eles, os protestantes. Nenhum católico chama ela de deusa. Nenhum católico, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum papa, nem ninguém mudou a identidade da Virgem Maria, de São Benedito, de São Francisco, de Santo Antônio. Não. A reverência, sim. Como estes fizeram reverência a Eliseu, a ponto de se prostrar, se ajoelhar diante dele. Então veja, nós queremos procurar, quem sabe, entendiam, e esse é o entendimento perfeito da questão do arrebatamento. Esse arrebatamento, esse transportar, arrebatamento transportou para algum monte. Vamos procurar. Eles foram procurar durante 3 dias e não encontraram. Olha aqui, ó. Eliseu, depois, por vergonha, diz aí o versículo 17, ó, eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, 50 homens, os quais procuraram Elias durante 3 dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, este disse-lhes: não vos disse eu que não fosses? Volta para mim, diretor. Aí está. Por quê? Porque Eliseu sabia para onde Elias ia. O céu glória não era, mas para um lugar distante, afastado de tudo. Se escondeu. Elias ficou escondido em um lugar longe, um lugar onde as pessoas não reconheciam ele.
não conhecia ele. Mas que Eliseu já sabia, porque era o seu braço direito. Para onde era que ele ia. Prova é, isso que eu estou afirmando para vocês. Talvez você está dizendo agora sem eu mostrar a prova de que ele foi transportado, e vou mostrar que ele foi transportado para uma cidade, para outro lugar, onde o povo não lhe conhecia. Vou mostrar para vocês, cerca de 40, entre 30 a 40 anos depois, Elias aparece. O que, irmão Fábio? Nossa, não. Você vai ter que mostrar com Bíblia. Paulo Leitão teve aí suas fraquezas como ser humano. Ele teve, já no final da vida dele, parou com a apologética, ele que era teólogo, apologista, né? Escritor, escreveu dois livros maravilhosos. Um filho em defesa da mãe é extraordinário. Ali católicos aprendem, que não tem conhecimento com aquele livro. Um filho em defesa da mãe. Parece que da editora Martiria, do Rio Grande do Norte. Eu não sei se ainda existe esse livro. Quando eu procurei, não tinha. Eu procurei há cerca de, acho que 4 a 5 anos atrás, não tinha mais esse livro. Era Um Filho em Defesa da Mãe, escrito pelo próprio ex-pastor Paulo Leitão. E o outro livro que ele escreveu, acho que era Salve Roma, parece. Se eu não estou enganado, era o livro Salve Roma. Eu acho que, parece que é. Acho que é Salve Roma, um negócio assim. Mas o livro Filho em Defesa da Mãe foi extraordinário, transformou muitas vidas de pessoas que aprenderam a defender a sua mãe. Veja só, meus irmãos. Então, aprender essa apologética com ele. Né? Ó. Vamos ver agora Elias. Eita, Elias. O versículo 1. Vamos ler só para nós lembrar o verso 11. Vamos lá. Diz assim o verso 11, a parte B. Eis que de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Volta para mim, diretor. Então nós temos claro aqui céu. Mas esse céu aqui é o céu glória? Não. Tanto que eles viram e perceberam que Elias mudou de lugar. Vamos procurar, quem sabe está em algum monte aqui vizinho de Jericó. Vamos procurar. Foram e não acharam. Porque Elias, eu já sabia que ele foi transportado não foi para os montes, mas para uma cidade muito longínqua, longe do alcance deles. Mas eles tinham tanta cegueira para com Elias, o semideus que era para eles, ou seja, já era um Deus para eles, que eles foram atrás. Caçaram durante 3 dias e não encontraram. Porque ele foi levado para outro lugar muito mais distante. Vamos ver? Vamos ver isso? Se você está me acompanhando com Bíblia, vá para 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 11. Nós sabemos que naquelas escolhas de reis, dos reis maus, os reis que não eram tementes a Deus, né? Dos reis de Israel, quando foi para o trono o rei Jorão, diz assim, põe na tela, diretor, 2 de Crônicas 21, versículo 11. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Volta aqui para mim, diretor. Então veja, os reis maus, eles construíram... Irmão Fábio, o que é lugares altos? Eles estabeleciam lugares idolátricos. Eles colocavam os ídolos pagãos, os deuses mesopotâmios. Eles colocavam os deuses, não é, babilônios. Vamos aqui só relembrando. Era um povo que já tinha saído do Egito. Nós vemos quando Deus dá um mandamento, os mandamentos veterotestamentários, a maioria deles, do primeiro mais ou menos aos 5, era tudo fazendo referência ao que eles tinham visto no Egito. O filho que adorava o pai como um deus, porque o faraó era o filho do faraó, todos os filhos do faraó tinham seu pai como um deus, viram isso no Egito. Os filhos prestando culto aos pais faraós, eles também viram no Egito. Por isso, quando nós pegamos o Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, Deus fala no Egito, eu que te tirei da terra do Egito, não praticar, porque eles tinham visto a idolatria egípcia.
E poderia que eles, a prova foi que logo fizeram um bezerro para adorar, aprendendo a idolatrar como os egípcios, né? Então Deus proíbe ali. Só que agora também eles vão se deparar com outras nações pagãs. Por exemplo, o exílio para a Babilônia. O que é que eles vão aprender na Babilônia? Que lá na Babilônia se adora os deuses que não é o Deus de Israel. Se adora os ídolos, que são os demônios. Então aquele povo sai e eles trazem na bagagem, eles veem, eles aprenderam aquilo. E agora os reis maus estão estabelecendo o quê? Só lembrando que os samaritanos, o rei pergunta, o que faço para invocar o Deus de vocês? Aí o que é que dizem? Olha, para invocar o nosso Deus, primeiro tem que mandar samaritanos era da Samaria, aonde vivia o profeta Eliseu. Tem que ir para Samaria, para lá invocar o nosso Deus. Aí o que é que o surgimento dos samaritanos pega os babilônios, alguns babilônicos, e eles passam a morar na Samaria para invocar o Deus de Israel e o Deus de Israel ouvi-los. Só que eles não deixaram as práticas pagãs babilônicas. Vocês estão compreendendo a coisa? A própria Bíblia mostra o surgimento, como surgiu os samaritanos. Então eles invocavam a Deus, mas serviam aos demônios. Serviam a ídolos. É como você vê hoje, por exemplo, um católico espírita. Tem muitos católicos espíritas, tem católicos protestantes. Ou seja, aqueles samaritanos, eles invocavam o Deus de Israel, mas serviam os seus ídolos. Então esse costume os reis adotaram. Sabia que Deus existia, mas construía os lugares aos deuses pagãos, aos ídolos pagãos. Entende? Então é exatamente o que acontece com Jorão. Olha o versículo 12 agora. Põe na tela, diretor. Foi então que lhe trouxeram, da parte do profeta Elias, uma mensagem concebida nos seguintes termos. Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porque não andastes no exemplo de teu pai, Josafá, nem no de Asa, rei de Judá. Volta para mim, diretor. Você está vendo aí. A carta veio de quem? Da parte do profeta Elias. Jorão, meu irmão. Meu irmão, Jorão, você sabe quanto tempo tem à frente do arrebatamento de Elias? Muito tempo. Muito tempo depois do episódio do arrebatamento de Elias. Muito tempo, cerca de 40 anos depois. Veio da parte... Elias escreve uma carta para Jorão. Alguém diz, olha, chega aos ouvidos de Elias, olha o que Jorão está fazendo em Israel. Olha Jorão levando Judá a pecar. Construindo tudo isso que nós vimos no versículo 11. Construindo a idolatria, construindo o mal, construindo o erro para o povo, levando Jerusalém a pecar. Aí o profeta, tinta, caneta, pena, escreve uma carta a Jorão. Aqui está a prova de que Elias não foi arrebatado ao céu glória, como afirmam os protestantes e católicos sem conhecimento. Ele não foi para o céu. Glória, a eternidade. Ele foi para outro lugar. Para outra cidade, longe daquele povo que já o idolatrava. Entende? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Segue o texto. Versículo da carta que ele está repreendendo, que ele escreveu para o rei Jorão. Versículo 13, põe na tela, diretor. Mas imitastes os reis de Israel. Ele era rei de Judá, né? E agora estava imitando os reis de Israel. Porque tinha dois reinados. O de Judá, que era fiel a Deus, e de Israel, que levou a idolatria desde Acabe e de Jezabel, sua esposa. Mas imitastes os reis de Israel. Induzistes a idolatria os habitantes de Judá, de Jerusalém. Como fez a casa de Acabe. Aí, cita o Acabe, o idólatra, servidor do Deus... Esqueci agora. O Deus que ele servia junto com Jezabel, sua esposa. Esqueci. Vamos lá, conta no texto. E assassinastes teus irmãos,
e a família de teu pai, que eram melhores do que tu. Volta para mim, diretor. Baal, lembrei o Deus que Acabe e Jezabel servia, Baal. Onde Elias assassina 450 profetas de Baal, quando fogo desce do céu, no holocausto, no altar do holocausto, do sacrifício, e dos profetas de Baal não responde a eles. Veja o crime que cometera Jorão. Não só estabeleceu os lugares de cultos idolátricos, nos lugares altos, como assassinou os irmãos, o pai e a mãe. Veja o quanto esse rei era mau. E aí o profeta Elias não aguentou ficar mais escondido. Deixa eu escrever para ele. O rei de Judá. Porque Judá era fiel, meus irmãos. Judá era fiel a Deus. Judá, quando Saul pecou, apaixonando-se por mulheres pagãs, e ele se envolve com a idolatria, o que é que acontece? Que tá dando uns brancos na minha mente. Ai, meu Deus do céu. Deus tem aversão a ele e diz: só por causa de Davi, teu pai, ficarei com Judá. Porque também viria o Cristo da tribo de Judá, né? A raiz de Jessé, a descendência de Davi. Por isso dizia, dizia Jesus, filho de Davi, Bartimeu, por exemplo, tem de piedade de mim. O filho de Davi, o Messias era chamado, porque ele é da descendência. Então Judá ficou fiel. Israel não. Aí dois reis, o rei de Judá e o rei de Israel. O rei de Israel era dado à idolatria já. Não prestava mais culto a Deus. Prestava culto a seus deuses. Os deuses pagãos. Mas Judá ficou fiel. Mas olha o que Jorão fez com Judá. Levando à perdição. E ainda mais assassinando sua família. Rei mau. Aí Elias disse, não. Aí não aguentou não. Escreveu essa carta. 40 anos depois do suposto arrebatamento ao céu. Só que esse céu que a Bíblia está falando, meus irmãos, é o céu firmamento. Esse que eu e tu vemos. Entendestes? Está aprovado? Mostrando com Bíblia. Pácata. Mostrando com Bíblia. Meus queridos, este é o programa Falando de Bíblia. Falando de Bíblia. Se você quer pegar na sua Bíblia depois, vai aí até o versículo 15, tá? A carta que Elias continua escrevendo. Ou vou dar tempo de mostrar? Deixa eu ver o tempo. Dá tempo. Vamos mostrar aí. Versículo 13, parte B, onde nós paramos. Vamos lá. Versículo 14, aliás. 14 e 15, vamos lá. Põe na tela, diretor. O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. Volta para mim, diretor. Pois é, tá aí. Toda ação gera uma reação, né? Então tá aí, por causa dos seus crimes, dos seus erros, adquiriu aí uma enfermidade pesada, o rei Jorão. Tá vendo, meus irmãos? Tá aí. Isso aqui foi a carta que Elias escreve para Jorão, cerca de 30 a 40 anos depois do suposto arrebatamento ao céu. É ou não é? Coro perloslováquio. Esse vídeo é refutando protestantes e refutando alguns católicos ignorantes que chegam nos meus vídeos para refutar sem argumento algum. É bloqueado também, igual eu faço com os protestantes que vêm conversar asneiras. Porque ninguém vem conversar com Bíblia, ninguém vem entender, ninguém vem dialogar. Vem atacar com palavras de baixo calão, bloque. Certo? Meus irmãos, não esqueça aquele like. Deus abençoe a todos. Esse é o programa Falando de Bíblia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.